pronto aqui. Tá. Deixa eu ver. Agora deixa eu dar um F5 aqui para ver se vai... Abriu. Abriu. Tá aqui, tá aparecendo. Tá bom, então. Podemos iniciar? Sim, podemos. Legal. Então, vamos ser pontuais. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Minha cordial saudação a todos e a todas. São 14 horas do dia 25 de janeiro. Nós estamos iniciando a segunda conferência do primeiro simpósio nacional de estudos acadêmicos sobre tarô. Ontem nós tivemos a conferência de abertura com o professor Dr. Edgar Franco, e hoje nós estamos dando continuidade. Logo mais, às 14 horas, nós teremos a abertura da Expo Tarô, da exposição de trabalhos artísticos sobre o tarô. São 11 artistas, né, que enviaram trabalhos. Né? Quem quiser ver os trabalhos, acesse o website do evento. Lá você vai ter... existe um website só para a Expo Tarô, e também esses trabalhos estão sendo aos poucos colocados no Instagram do Misciência, tá? Então, você tem acesso à Expo Tarô ao longo de todo o evento, tá? E hoje, a partir das 16 horas, teremos o lançamento, né? Os artistas estarão presentes, né? Vão apresentar o trabalho, né? E às 19 horas teremos uma mesa redonda, exatamente sobre... a mesa redonda tratará do processo criativo na composição do tarô, né, por parte dos artistas. Então, continuem, que a programação promete. Tá? Boa tarde, Paulo. Agora, nós teremos a conferência da doutora Pepita Fiune, que eu tenho a honra de apresentá-la, né? Ela já conversa comigo via e-mail há algum tempo, né? Hoje em dia, os contatos estão todos assim, virtualizados, né? Então, vou apresentar a professora doutora Pepita Fiune. Ela é doutora em História, isso agrada ao pessoal do Misciência, porque o Misciência é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de História da Federal de Sergipe. Então, a professora Pepita é doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, tá? Mestrada em Ciências Sociais e Humanidades, pela Estadual de Goiás, é graduada em História e Pedagogia, tá? Especialista em Tecnologias e Ensino à Distância, né? E ela pesquisa sobre misticismo no Planalto Central Brasileiro, né? Interculturalidades, orientalismo, história da arte, cinema e história, né? Jogos digitais e história do Brasil, tá? E então ela tem uma ampla experiência docente, né, em todos os níveis. E ela, então, de bom coração, aceitou trazer a sua experiência nessas pesquisas para nós nesta tarde. Então, professora Pepita, com a minha gratidão, eu quero passar a palavra para você, para que você possa nos prestigiar com sua conferência. A conferência está sendo gravada, tá, professora? Então, muito obrigado desde já. Professora, o seu som está desligado. Pronto, agora estão me ouvindo bem? Tá bom. Eu gostaria de agradecer também o convite, né? Desde o primeiro momento aí que nós tivemos contato, que eu fui ter conhecimento do projeto, me interessou bastante, achei muito interessante.
comecei a acompanhar as postagens, né, da página lá no Insta, e eu gostei muito, me interessei bastante. E é uma boa oportunidade, né, da gente estar aí compartilhando as nossas pesquisas com outros pesquisadores de outras universidades. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, né, de conhecer aí pessoas aí mais distantes. Infelizmente, nós ainda estamos separados fisicamente, né, uma pena. Se esse evento estivesse ocorrendo aí presencialmente, né, seria muito melhor também. Mas eu espero eu sei, né, que isso ainda vai acontecer. Nós ainda vamos nos encontrar pessoalmente em uma outra edição de eventos, né? Então, mais uma vez, só agradeço mesmo e ainda pensei assim, nossa, eu estou entre artistas, né? Estou muito feliz de estar entre artistas, mas ao mesmo tempo eu me senti hoje que eu sou a única historiadora aqui. Mas é bom isso, né? Essa troca de conhecimentos e de saberes, e ainda mais essa interconexão entre as áreas, né? Porque eu também sempre trabalhei com história da arte durante muitos anos, então realmente eu tenho uma história de amor aí com a arte muito grande, longa já. Então, não sou uma artista, mas eu me interesso, né? Sempre me interessei e pesquisei aí diversas expressões artísticas em diversas linguagens. Então, aí, o que aconteceu? Durante os meus estudos do doutorado, né, que eu comecei, porque aí eu tenho que falar um pouco da minha pesquisa, da minha tese, porque essa pesquisa, né, que eu vou apresentar hoje, ela veio em função da minha tese de doutorado. Então, foi quando eu tive contato com essa obra que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, aí foi, assim, algo que apareceu, né, inesperado no meio da minha pesquisa, e aí eu percebi a riqueza dessa obra. Então, eu falei, nossa, eu vou dedicar... Ela merecia um capítulo, né? Mas, assim, como eu já tinha ali um recorte específico da minha tese, eu dediquei um tópico para fazer uma análise bem extensa dessa obra aí da artista Marlene Godoy, porque realmente é uma obra maravilhosa e traz uma visão muito interessante, né? Que traz os debates entre política e esoterismo, misticismo, que é a área que eu, na verdade, trabalho também na minha tese. Então, vou ter que colocar uns slides aqui para nós, porque realmente não tem como, né, a gente falar desse assunto sem trabalhar aí com a análise das imagens. Bem, deixa eu ver aqui. Meus slides estão aparecendo? Sim, estão aparecendo. As representações de Brasília através do tarô de Marlene Godoy, de 1990. Bem, então, para a gente fazer uma breve introdução a respeito da minha pesquisa, para esclarecer melhor, né, a partir de que momento aí veio essa pesquisa sobre o tarô, tá bom? Então, a minha pesquisa se intitula Do Paraíso Terrestre à Nova Quetaton, Misticismo e Política na Construção de Brasília, dentro do recorte histórico de 1955 a 1990. Então, eu retratei aí esse período histórico, começando do período que o presidente Juscelino Kubitschek estava ainda na sua candidatura à presidência do Brasil, né? Que ele entra em 56. Mas, desde a sua candidatura, ele já começou a mencionar o seu projeto para Brasília. Então, por isso que eu coloquei aí esse ponto de partida mesmo de 1955. Então, eu estou focando mais precisamente no período JK, mas várias coisas aí que surgiram nesse momento, elas vão ecoar por anos posteriores. Então, eu estendi esse período até 1990. Então, Brasília, ela é considerada, até conhecida, né, por muitos místicos, espiritualistas, aí nós temos diversos termos, né, para tratar esse fenômeno que é tão plural, essas novas religiosidades na contemporaneidade, que é muito trabalhado aí pela sociologia da religião. Inclusive, eu trabalho como aporte teórico, né, diversos sociólogos da religião, inclusive, que foi necessário aí para trabalhar esse fenômeno, né. Então, Brasília é conhecida como a capital do terceiro milênio, e eu comecei a encontrar, né, uma diversidade muito grande desses diversos grupos de diversas orientações filosóficas, espiritualistas, que todos eles, apesar das suas diversidades aí, cada um, né, tem um segmento totalmente específico, mas eles partiram de um mesmo, como é que eu posso dizer, de um mesmo pressuposto. Então,
Eu coloquei esse mapa, né? Esse mapa é interessante porque eu faço várias análises aí de vários mapas, uma verdadeira cartografia mística que existe a respeito de Brasília também. Então, são coisas mais específicas que, quem sabe, no futuro aí eu possa, né, trazer uma conferência específica sobre isso. Então, o que eu estava falando é esse ponto de partida de todos esses grupos, né, que são tão diversos, inúmeros, incontáveis, mas eles partiram das profecias de Dom Bosco, começou daí. E é importante falar disso porque a Marlene Godoy ela vai abordar muito essa teoria que defende, existe, né, uma crença popular de que Dom Bosco teria profetizado isso na Itália, em 1883. Ele teria tido um sonho, né, no qual ele teve uma visão e que um anjo ali lhe mostrou algumas, fez com ele uma viagem, o acompanhou por uma viagem pelo mundo, porque a ideia era mostrar para ele que ele ia ser o responsável pelo nascimento de uma nova civilização que iria causar impactos no mundo inteiro, impactos necessários, que iria transformar, só que ia começar do zero essa nova civilização. E aí ele teria visto o mapa da América do Sul e encontrado, então, na região aí do Planalto Central brasileiro, seria esse lugar aí que foi revelado a ele. Então, aí nós chamamos aí das profecias de Dom Bosco, né? Então, Brasília, né? Quem conhece Brasília, encontra essa exploração das profecias de Dom Bosco aí demasiadamente. Mas ela começou a ser trabalhada pelos próprios construtores de Brasília, pelos próprios empreendedores do projeto de Brasília. Porque a JK, na verdade, ele abraçou essa ideia, né? Ele, aliado aos mudancistas goianos, que eram os mais interessados em transferir a capital do Rio de Janeiro para a região aí do interior do Brasil, então foi, na verdade, uma espécie de... Eu parto, né, dessa hipótese na minha tese de que esses idealizadores políticos, eles partiram eles, na verdade, usaram como artifício político a questão religiosa e mística. Então, eles utilizaram aí essas profecias de Dom Bosco e escreveram um livro, e aí começaram a popularizar essa ideia para corroborar o seu projeto, que na época também, apesar de ser um projeto, esse projeto de interiorização da capital, ele já era bem antigo, né? Já estava aí caminhando nas discussões entre os estadistas brasileiros desde o século XIX, ou até mesmo, muito antes, né? Até os Inconfidentes já haviam mencionado algo a respeito, mas apesar dessa longa história aí de meio que um desejo, né, que existia por parte de alguns grupos de fazer essa transferência da capital do Rio de Janeiro, por questões de diversas críticas que eram feitas à capital do Rio de Janeiro, então, mesmo que existia um grupo que defendia essa ideia, tinha um grupo que não concordava, né? Então, quando o JK começou a falar que ele ia construir uma cidade do zero, no meio do vazio, entre aspas, então realmente foi algo considerado muito absurdo e esse projeto para aquele momento ali, a década de 50, precisava realmente de se basear, de se pautar em algumas estratégias, né? Então, eu vejo que essa estratégia de Dom Bosco aí foi a que puxou pelo lado religioso aí, ela conseguiu trazer essa, como é que eu posso dizer, uma legitimidade para esse projeto, visto que o Brasil sempre teve essa identidade muito religiosa, né? Mas nesse período aí, década de 50, a gente tem uma religiosidade católica predominantemente na população. Então, por isso que justamente utilizar uma profecia de um padre salesiano, então isso também faz parte. Mas, enfim, vamos mais ao que interessa, né? Eu não posso ficar entrando muito na questão dessa história de Brasília aí, senão vou me prolongar. Esse fenômeno místico esotérico, que eu trabalhei com esse termo, ele é muito diversificado em Brasília. Então, tem algumas imagens aí de vários templos sagrados que foram construídos. Diversos desses grupos chegaram a transferir a sede da sua cidade de origem para Brasília, né? Outros não transferiram a sede, mas construíram templos sagrados em Brasília, todos partindo exatamente dessa ideia de Dom Bosco. Então, e aí exatamente quando eu analisei um deles, que é a Legião da Boa Vontade. Então, esse é o templo principal aí da Legião da Boa Vontade, que está aí situado em Brasília, essa pirâmide de mármore aí de 7 faces,
dentro dela é maravilhoso também. Tem uns diversos ritos aí, com esse espiral, e tem muitas coisas interessantes. Só que a Legião da Boa Vontade, esse templo, né, na verdade, ele é ligado a um grande complexo de prédios e tem uma grande galeria de arte no seu interior. Então, quando eu conheci dentro desse templo, dentro dessas galerias, foi quando eu tive contato com essa obra aí, que é o Tarô de Brasília. Então, foi finalizada em 1990, e ele está num corredor, e é um painel gigantesco, né, que traz aí todos os arcanos maiores do tarô. Então, essa é a artista, Marlene Godoy, ela era mineira, e ela depois mudou para Brasília. Então, e ela estudou desenho, pintura a óleo, guache, aquarela, né, ela estudou vários métodos aí, técnicas na arte, trabalhou com vários artistas, chegou a estudar na Alemanha, inclusive, né, na Escola de Belas Artes na Alemanha, e desde a década de 70, ela começou a atuar, tanto como artista plástica, como professora, realizando diversas exposições, participou de várias exposições em São Paulo, até mesmo no MASP, né, dentre outras galerias aí e museus importantes, né, no Brasil. Então, essa artista, ela marcou, né, depois que ela mudou para Brasília, ela sempre dizia que ela se transformou em uma brasiliense, né, porque ela tinha um amor muito grande por Brasília. Então, essa obra, realmente eu precisei parar e fazer uma pesquisa específica sobre ela, porque é uma riqueza muito grande. Então, agora nós vamos ao que nos interessa de fato, né, que é o tema da nossa conferência de hoje. Então, eu gostaria de passar, mesmo que tentando assim rapidamente, por todos os arcanos, porque a cada uma dessas cartas que ela produziu, porque ela associou cada arcano a um edifício de Brasília, principalmente abordando aí toda essa arquitetura monumental de Brasília, de Oscar Niemeyer, principalmente, né, a partir dos trabalhos do Niemeyer e do Lúcio Costa. Então, por isso que é interessante passar por cada um deles, porque ela vai trazer justamente o que eu tenho trabalhado, né, ao longo desses anos aí na minha pesquisa, que são essas interfaces aí entre a política e o misticismo e o esoterismo, que eles estão muito mais conectados do que se imaginava. Então, vamos lá, né, começando pelo primeiro aí, o louco. É diferente, né, das outras cartas, porque o louco, ela trabalhou aí o seu autorretrato. Então, eu achei bem interessante essa visão da artista, porque ela se vê ali como louco, né? Que é exatamente o louco, né? Nós conhecemos aí como uma carta que um herói, alguém que faz uma peregrinação, alguém que passou por algumas aventuras e tem essa ideia de liberdade, de produção artística também, né? A ideia do impulso criativo está muito relacionada a essa carta. Então, ela carrega aí os artefatos aí para o seu trabalho, né? As tintas, o pincel, você pode perceber aí a paleta com as tintas. Então, ela é esse louco, essa peregrina que tem se aventurado aí na arte, né? E o que resultou nessa obra de arte maravilhosa que nós estamos conhecendo. Então, mais um elemento aí que ela trouxe além, né, da carta do louco que nós conhecemos, é esse animal aí, porque nós temos o cachorro, né? O cachorro, ele realmente é sempre presente. Ele é aí um acompanhante, né, nessa jornada criativa do louco. Mas, além do cachorrinho aí, nós estamos vendo esse animalzinho aí verde, que ele apareceu aí, né, algo inusitado nessa representação da Marlene Godoy. Então, o que ele me lembrou? Ele me lembrou de um mito, de uma narrativa muito difundida em Brasília a respeito do calango. É o calango voador, na verdade. É uma narrativa muito interessante e eu acredito que ela se baseou nisso, porque ela tenta trazer também, em diversas outras cartas, ela explora muito a cultura regional, o folclore regional, mitos indígenas, então nós vamos ainda ver isso mais adiante. Mas essa história do calango voador é muito interessante, porque ela foi criada, na verdade, é uma narrativa explorada por um grupo folclórico de Brasília, chamado Seu Estrelo e Fuado Terreiro. Depois, quem não conhece, né, pesquisem sobre eles depois no YouTube, porque eles são maravilhosos. E eles exploram essa narrativa do calango voador, que é exatamente isso. A ideia de trabalhar essa discussão sobre os períodos de seca e de chuva que ocorrem no Cerrado.
Então, que engloba aí vários elementos do imaginário popular local. Então, esse mito, né, eu gostaria de falar dele rapidamente, porque eu com certeza deve ter chamado a atenção. Então, na verdade, o calango, ele é um filho do sol. E ocorreu aí vários desencontros amorosos entre o mar, a lua, o sol, o céu, as nuvens. E ele, na verdade, ele é um filho aí da terra com o sol. Só que ele foi transformado em um calango para que ele pudesse ficar escondido do pai, porque o pai estava procurando por ele. Então, aí assim, aqui essa narrativa explica que ela justifica, né, como é que ocorrem esses períodos de seca e de intensa chuva no cerrado, né, que nós temos essas duas estações bem definidas. Então, quando a Terra, né, que deu à luz ao seu filho justamente no Planalto Central, ele também ganhou asas, né, e ele acabou tendo que voar para se salvar aí de criaturas aquáticas, porque o mar também estava o perseguindo, e o sol também. Então, todo ano, olha só, todo ano o calango voador resolve matar sua sede e esfriar sua língua, que fica seca e quente por causa do pedaço do sol que traz em sua boca, já que ele é o filho do sol, né? Um período de seca acontece e castiga o cerrado, e as águas diminuem de volume. Quando, enfim, o calango mata sua sede e para de beber toda a água do rio, as águas sobem novamente, enchendo as corredeiras e as cachoeiras. Então, é maravilhoso, né? Então, quem tiver mais interesse aí pode pesquisar depois sobre esse mito do calango voador. Então, vamos para o nosso próximo arcano, que é o mago. Aí, agora sim, né? A partir daqui nós temos, então, esse paralelo que ela faz de cada arcano com determinado edifício desse complexo administrativo de Brasília. Então, olha só. E tem alguns momentos aí que é assim, um pouco até óbvio, algumas associações, e tem outras que são mais, digamos que curiosas. Então, nesse caso aqui, o mago, nós sabemos que é um arcano, ele está relacionado, né, a alguém que busca o conhecimento, que desvenda a natureza, os segredos aí, os mistérios da natureza e do cosmos. Então, esse mago aqui, para Marlene, né, ele está aí trabalhando perante o Congresso Nacional, olha só. Ele está atrás, né, do Congresso. Ele meio que abraça ali esse edifício no sentido de interceder por Brasília. Então, nesse caso aqui, é como se ele fosse aí esse ser que está responsável por interceder sobre um lugar aí e oferecer, né, um suporte espiritual para um lugar que é o centro das decisões aí nacionais, né, que afetam a todos. Então, só que aí muitos já me questionaram no sentido assim, de que, mas nós estamos passando aí por períodos sombrios e a coisa só tem piorado, né? Então, como é que esse mago está trabalhando aí? Então, assim, tem esse questionamento, mas essa ideia, ela vem justamente com o discurso aí desses diversos grupos que eu mencionei anteriormente, esses grupos espiritualistas ou místicos, porque eles acreditam que todo esse período obscuro aí, que nós consideramos, né, obscuro na nossa política, que já vem aí em décadas e décadas, né, ocorrendo, eles acreditam que isso são etapas pelas quais nós aí, a nação brasileira, né, que é a nação aí da Era de Aquários, então ela tem passado aí por algumas fases necessárias até, como uma parte de um karma que a nossa nação precisa superar para alcançar aí no futuro os patamares almejados. Então, como o Brasil ele vai despontar como a nação da Era de Aquários, da nova era, então esse período aí está preparando, na verdade, né? Ainda não aconteceu, tá? Então, esse é o discurso de forma geral, né? De diversos místicos, que inclusive mudaram para Brasília também com esse intuito. Eles estão sempre orando, intercedendo para o centro aí das decisões políticas, no sentido de que eles acreditam que as coisas ainda irão melhorar sim, mas é num futuro, né? Um futuro que ainda não sabemos exatamente se está próximo ou se ainda está distante. Então, ela traz exatamente esse discurso desses grupos aí para esse momento, né? Foi assim que eu percebi essa análise desse arcano.
Então, vamos para o próximo. A sacerdotisa. Bem, nós temos aí agora a primeira mulher, né, que aparece aí nos arcanos. E eu já enxerguei a sacerdotisa, porque aqui ela está relacionando ao Santuário Dom Bosco, que é aí um dos diversos templos, tá? Não é só esse, né? Inclusive, nós vamos ver os outros, que foram aí construídos em homenagem ao Padre Dom Bosco. Então, mas nesse caso aqui, a sacerdotisa, eu achei muito interessante também essa associação que ela fez, porque eu vejo que a sacerdotisa ela está, na verdade, personificando o próprio santuário. Ela não está sendo um ser que está externo a ele, né? Então, ela é o próprio santuário. Porque você vê aí que ela está composta, né, pelos vitrais, tá vendo? Ela segura a cruz, olha aí a imagem, né? Que interessante. A impressão que eu tenho que na cabeça dela ali tem algo relacionado até esse lustre, eu vejo muito dessa forma, né? Ela é o templo. Então, e esse arcano que está associado aí a uma imagem sagrada da mulher, muitas vezes relacionada à Virgem Maria, como a ideia de uma concepção aí imaculada, mas também a diversas outras imagens, né, sacralizadas aí de mulheres, né, do feminino, né? A própria deusa egípcia Ísis também, que é a deusa da fertilidade, da magia. Então, nós temos aí um processo de sincretismo muito grande, né? Quando nós falamos da sacerdotisa, que é um símbolo de pureza, de purificação, né, também. Então, a Marlene Godoy, ela personificou, né, a sacerdotisa, como eu disse, para representar aí o conhecimento, a capacidade do amor, né, de abordar, de agregar, de receber a todos, sem distinção, né? Então, ela é também uma mediadora entre o terreno e o divino, que é exatamente que o templo sagrado ele faz, né? Ele é exatamente esse dispositivo de conexão entre o terreno e o divino. Então, é interessante isso. Uma coisa que eu não falei no início também, que agora que eu lembrei, seria interessante falar, é o seguinte. Essa análise que eu faço dessas cartas é baseado, né, em toda essa minha discussão aí política sobre a história de Brasília, etc., dialogando com esse fenômeno místico esotérico, mas eu realizei várias pesquisas de campo lá na LBV, e lá eu cheguei a entrevistar alguns guias que explicam sobre as obras, né? Perguntei bastante sobre o conhecimento que eles tinham da artista, e lá eles me mostraram um livro que eles deixaram lá. Na verdade, foi confeccionado em forma de manchetes, mas é porque a artista confeccionou um livro que explicava resumidamente cada um desses arcanos. Então, como você se mostra mais interessado, eles mostram para você esse livro. Então, eu sentei, peguei aí cada um com calma. Eu parti primeiro do que a artista traz para nós, né? As informações que ela traz. Então, na maioria das vezes, ela traz assim, que todas as cartas previnem contra determinados problemas aí que nós encontramos em Brasília, principalmente na política. Mas nós sabemos aí que o tarô é um artefato muitas vezes usado como uma ideia de previsões, né, de projeções futuras. Então, também tem essa questão, né? E aí, a partir do que ela traz para nós, eu também desenvolvi uma análise aí particular. Então, pode ser que quem está assistindo, que se interessa pelo assunto, se quiser contribuir, depois nós podemos retornar, né, em alguma imagem específica. Eu conto com a contribuição de vocês também, tá bom? Eu quero mais aqui ter um bate-papo, né? Poder conhecer aí outras interpretações, o que vocês estão achando disso. Então, vamos lá. Continuando. O próximo arcano é a Imperatriz, que é o Palácio da Alvorada. Interessante que, em primeiro momento, eu fiquei questionando, né? Por que essa figura de poder feminino ser relacionada ao Palácio da Alvorada, né? Que é a residência aí do presidente da República. Então, nós temos uma carta de poder, né? A referência clara ao poder. É um arcano que traz também a ideia da beleza feminina, do poder de sedução, tem essa questão também. Então, essa imperatriz aí, ela está com os olhos, né, aí voltados para o céu, ela tem um cetro, né, tem um símbolo aí, o símbolo de Vênus, as mãos no ventre, olha só, ela tem as mãos no ventre, né? E em que se tem uma fênix, né? Interessante também,
símbolos que ela vem aí reunindo. Ela tem as suas asas, né, que se transformam em espécie de um véu para proteger o Palácio da Alvorada. Então, o que eu pensei, né, que poderia, qual a lógica dessa associação da imperatriz? Porque como ela está fazendo essa proteção, né, ela está vendo ali, ela está protegendo, né, ela está ao redor, meio que abraçando esse edifício, e é um momento que representa o descanso do presidente, certo? É onde ele reside, onde está a família dele. Então, seria nesse momento que nós temos, então, poder feminino, né? Porque essa carta, ela está relacionada a essa ideia, né, do poder feminino. Então, eu pensei mais foi nisso, né? Porque quando a gente já chegar na outra carta, que trabalha com o Palácio do Planalto, que é, de fato, onde o presidente trabalha, onde ele delibera, né, algumas escolhas, enfim. Então, nesse momento, não, né? A ideia é que é o descanso do presidente, mas nós temos o poder feminino, né? Talvez da esposa, da família, a ideia de um lugar que é necessário um equilíbrio aí familiar, porque a imperatriz também, ela está relacionada, né? A questão da família também. Então, eu pensei dessa forma, né? E aí fez mais sentido para mim, sim. Porque, por exemplo, a próxima carta, se não me engano, que já é o imperador, é o que eu falei, tá vendo? O imperador, ele já é o Palácio do Planalto. Então, nós temos a figura do poder masculino no Palácio do Planalto e a figura, o poder feminino no Palácio da Alvorada, certo? Então, aí já liga com essa questão aí do próximo arcano. Porque, como eu estava falando, né, esse poder aí desse imperador sentado no trono, com seu cetro, e é uma figura de muita responsabilidade, de muita força, uma figura de autoridade. Mais importante, eu acho, de tudo que eu falei. Então, ela relaciona com o Palácio do Planalto, porque é o local de trabalho do presidente. Então, ela fala que essa carta, né, naquele livro que eu mencionei, essa carta ela age contra a arbitrariedade, contra ditaduras, né, simbolizando a paz e a união também, que é o que deveria estar sendo promovido dentro desse lugar, certo? Então, é meio que essa carta também é aquela ideia, né, de interceder sobre os locais onde há decisões importantes, né? Então, aqui nós temos a autoridade do presidente, uma figura, de fato, de autoridade de poder, né? Então, essa aqui ficou bem óbvia para mim mesmo, essa associação, né? Ficou bem clara. A próxima, o Hierofante. Bem, o Hierofante também. Porque justamente aqui, agora, nós temos mais uma figura de poder, de autoridade, mas agora nós temos o líder religioso, certo? Então, esse homem aí, ele é um sábio, e ele também transmite ensinamentos, né? Ele também é, ao mesmo tempo, aí, um conselheiro e o portador de um conhecimento aí da antiguidade. Então, esse líder religioso, né, que a gente lembra muito do Papa, é nesse sentido. E ela relacionou a Catedral de Brasília. E essa associação ficou bem interessante também, porque nós temos aí, por exemplo, a figura de uma autoridade religiosa sendo relacionada à Catedral de Brasília. Por quê? Isso mostra que a Igreja Católica ela teve uma autoridade também, nesse momento em que nós estamos trabalhando mais relacionado à ideia do período da construção de Brasília, né? Que é o momento aí em que esses diversos edifícios foram construídos, né? Então, com determinadas intenções, etc. E esse momento da construção de Brasília, de fato, a Igreja Católica ela tinha uma autoridade muito grande. Ela foi aí um dos grandes apoiadores de diversos momentos, né? Estiveram presentes em diversas solenidades promovidas aí por JK e seu grupo. E, inclusive, a Catedral de Brasília está disposta nessa configuração aí do plano piloto, no caso da arquitetura monumental de Brasília, né? Ela está disposta dentro aí desse eixo monumental, entendeu? Ela não está separada. Então, quer dizer, nós temos um centro aí, um complexo administrativo político, com edifícios todos aí relacionados a isso, e essa igreja ela está presente nesse complexo. Então, quer dizer, apesar da nossa separação aí, histórica entre igreja e Estado, o Estado laico, etc., mas nós temos, sim, a presença da igreja aí na fundação de Brasília, a autoridade da igreja.
Por isso que eu entendo que ela relacionou aí o Hierofante justamente com a catedral. Eu acho que é uma associação aí realmente não teria como não ser feita. Porque quando você vai analisar a história de Brasília aí, nós vamos ver que realmente a igreja ela recebeu aí esse poder grande, né? Então houve meio que como é que eu falo? Ela teve uma autoridade, sim, mas eu acho que é uma via de mão dupla, tá? Porque como eu falei que o JK e os outros idealizadores de Brasília, eles precisavam se cercar de apoios importantes, né, e de autoridades importantes naquele momento para validar seu projeto. Então, a igreja, claro, era um dos grandes aí, uma das grandes autoridades, né, no país, entendeu? Então, por isso que foi conferido também esse poder à igreja. Só que, depois, como eu trabalho na minha própria tese, depois nós vamos verificar que esse fenômeno religioso ele não vai ficar restrito ao catolicismo. Ele vai se transformar em um ecumenismo que vai se desenvolver em diversos sincretismos e pluralizações religiosas. Então, isso já tem a ver com outras questões mais específicas, que eu explico, inclusive, durante a minha tese. Mas vamos lá, para o que nos interessa. Essa carta, Os Enamorados, é uma carta aí muito interessante, né? Muitas pessoas gostam dessa carta, porque ela trata, de fato, de questões emocionais, porque nós temos um Cupido, tem uma figura masculina aí diante de duas figuras femininas, né? Que vocês conhecem muito bem. Então, nós temos aí muitas associações, né? Por exemplo, do homem que está em relação à mãe e à sua amante, né? Ou também de um triângulo amoroso. Eu sei que existem aí diversas interpretações, né? Porque lembrando que eu não tinha contato com tarô até então, quando eu conheci essa obra aí da Marlene Godoy. Então, quando eu encontrei esse tarô, eu falei, nossa, agora... Apesar de eu assim, eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer? Um flerte com diversos esoterismos, misticismos e tal, mas o tarô até então eu não tinha contato, não tinha muito conhecimento mesmo. E aí eu tive que ir atrás, né? Eu comecei a pesquisar sobre tarô em primeiro lugar, fui pesquisar, né, o tarô de Marselha e tal, comecei a pesquisar, né, o Rider White, etc. Conheci outras releituras, né, de tarô também, por parte de outros artistas, para depois chegar a essa análise da Marlene Godoy. Então, para mim, foi um caminho aí de muito aprendizado, primeiramente um desafio muito grande, né, de um conhecimento aí que eu nunca tinha me interessado até então, nunca tinha ido, né, muito a buscar esse conhecimento, mas eu vi que foi algo assim que me trouxe uma experiência a nível pessoal muito grande. A partir do momento que eu comecei a estudar o tarô um pouco, conhecer um pouco. Mas eu sei que tem pesquisadores que conhecem o tarô em si muito melhor do que eu. Mas eu conheci, né? Eu estudei até a ponto de que eu conseguisse fazer essa análise, né? Para trabalhar aí a questão da história de Brasília. Então, aí eu, inclusive, cheguei a ganhar, eu ganhei de uma amiga um tarô também, que é o tarô das bruxas, né? Que é uma espécie de uma leitura também feita por uma artista. Então, aí eu comecei a brincar com esse tarô que eu ganhei e tudo. Então, eu desenvolvi uma longa história aí, realmente, hoje eu entendo a importância, né, do tarô e essa riqueza que ele nos traz. Ainda mais com o olhar de historiador, então, né? Imagina. Mas, enfim, falando dos enamorados, o que a artista pensou nesse momento, né? Ela relacionou ao aeroporto de Brasília. Então, assim, por quê? É um lugar que ela traz a informação para nós, que é um lugar de idas e vindas, né? E de infinitas histórias. Então, é uma carta onde começam e terminam histórias, distrações, brigas matrimoniais, separações, uniões. Então, o aeroporto, ele representa essa ideia, né, das diversas, enfim, mostrando que as relações aí pessoais ou familiares, né, são bem versáteis, volúveis, e o aeroporto mostra justamente isso, né? Então, é interessante também, essa associação que ela fez também é interessante, né? Porque uma carta que trabalha essa questão emocional e tudo, para aplicar algum edifício de Brasília, realmente ia ser meio complicado, né? Que a gente está fazendo esse debate entre cultura local, entre misticismo e política. Então, o aeroporto ele é neutro nesse sentido político, a gente não está trazendo nenhum debate político a esse respeito, né? São questões sociais mesmo.
Agora, aqui, voltando para a questão política, que é exatamente o meu interesse também, é o carro. Bem, o carro, ele é o quê? Ele é uma jornada, né, de um homem que deixa seu local de origem e vai experimentar novos lugares, novas vivências, né, novos mundos. Eu sei também que ele traz ideia de dualidade, certo? Então, como feminino, masculino, enfim, morte, vida, né? Traz esse diálogo entre os opostos, né? Então, ele indica várias possibilidades. Inclusive, esse cavaleiro aí, ele é o quê? A representação de alguém amadurecido, né? Justamente através das suas experiências, né? Alguém que sai da sua zona de conforto. Então, a Marlene Godoy, ela traz a ideia de um país, porque em rumo à perfeição, porque é uma carta em movimento também, né? Então, significa maestria, triunfo, equilíbrio ao segurar as rédeas, né? Então, nós temos literalmente um lugar que é a esplanada dos ministérios, que é a rédea aí que segura esse carro que é o país, né? Que é um carro até desgovernado, né? No momento. Mas, enfim. Essa ideia de conciliar opostos, porque aí a esplanada, ela já está aí, tá vendo? Unindo, né? Todos esses edifícios que nós estamos analisando em particular, tá vendo? É a catedral, tem os ministérios lá no fundo do Congresso Nacional. Então, nós temos aí muitos jogos de interesses, e a artista, ela trouxe, inclusive, esse termo, tá? Um local onde existem, né, diversos jogos de interesses, porque existem aí muitas pessoas, né? Nós temos Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, em que existem jogos aí de interesses entre opiniões opostas. Então, é um lugar bem complicado, né? Muito diversificado, e é ele que tem as rédeas aí para seguir, né? Guiar o nosso país. Então, realmente é mais uma crítica política aí muito interessante. Próxima é a Justiça. Obviamente, ela nos traz aí o Ministério da Justiça, né? Então, essa Carta Justiça, ela, além de estar se referindo muitas vezes, né, a de fato coisas relacionadas à justiça, né, a tudo que passa pelo poder do Estado, as instituições do Estado, ela também traz a ideia do equilíbrio, da sabedoria. Então, é a própria balança, né, exatamente isso. Então, nós temos também, então, a ideia de um amadurecimento, um momento em que se julga e se executa. Então, nós temos um local marcado pelo equilíbrio, pela ação, trabalho e ordem, né? Onde se realiza também punição justa para homens públicos, que usaram aí o poder de forma negativa, né? A artista, ela fala dessa forma. Então, é interessante porque nós sabemos que a justiça, ela é uma figura feminina, né? Uma personificação aí do feminino. É uma figura de poder, porque vem justamente da própria mitologia grega, né? Que a deusa grega Têmis, que está ao lado de Zeus e ela o aconselha, né? Em momentos aí que ele tem que tomar decisões importantes. Então, ela é uma grande conselheira que está ali ao braço direito dele. Então, veio também dessa imagem aí, né? Dessa deusa grega, em relação a representando a moral, a justiça, a equidade. Então, essa associação com a justiça é interessante, mas nós temos uma outra carta lá na frente também, que vai trazer mais um edifício aí, que vai trazer essa questão. Então, nós vamos chegar lá. O próximo aí, eu gostei muito, particularmente, eu sempre gostei muito dessa carta do Eremita, mas essa associação que a artista faz, eu achei muito legal também. Gostei particularmente, porque ela relaciona o eremita a esse edifício que é a Ermida Dom Bosco, que é uma capelinha que foi erigida em homenagem a Dom Bosco. Como eu disse, né, foram construídos aí vários templos. Tem aquele santuário, que é um grande templo maravilhoso, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer, enorme, um lugar lindo. E a ermida não, ela é uma capelinha pequenininha, tem uma estatuazinha do Dom Bosco, e lá dentro tem a placa que tem a frase aí, a frase icônica, que ele fala da terra prometida, que emana leite e mel e etc. Essa frase foi aí eternizada em diversos edifícios de Brasília. Então, nós sabemos que a figura do eremita,
ele é aquele sábio, né, que passou por um momento de recolhimento, de meditação, né, de alcançar aí o conhecimento, também com aquela ideia de aconselhar, né, a humanidade. Então, representa sabedoria, cautela, paciência, né, autoiluminação, um processo necessário de solidão, de recolhimento, para se chegar aí a determinados conhecimentos aí maiores. Então, é exatamente isso, né? O eremita é justamente o padre Dom Bosco. Então, claramente, né, ele é o padre Dom Bosco. Porque muitas vezes esse eremita também é ele é relacionado a muitos profetas, né, que são conhecidos aí por realizarem viagens solitárias e privativas em busca aí de uma sabedoria, de uma iluminação divina, como por exemplo, né, Jesus Cristo, Buda, enfim, nós temos diversas histórias e o Dom Bosco também. O Dom Bosco ele também realizou uma viagem, né, na qual ali ele obteve a iluminação e o conhecimento a respeito desse lugar aí, dessa terra prometida, né? Então, por isso que o eremita é o próprio Dom Bosco. Então, isso é muito interessante. Partindo para o próximo, bem, a Roda da Fortuna. Essa carta, quando ela sai para alguém, né, digamos assim, uma tiragem, ela traz, assim, algumas dúvidas, né? Porque ela tem essa dualidade entre sorte, azar, movimento também. Então, a ideia de alguma abertura para o futuro, possibilidades, né? Alternâncias aí, ela representa que a nossa vida, ela demonstra, né, que a nossa vida ela tem aí essas subidas e quedas, e aos altos e baixos, né? Momentos de prosperidade, de austeridade, momentos de alegria, de tristeza. Então, ela é muito ambígua. No mesmo momento que você pode estar em cima, você pode estar embaixo. Então, é uma carta muito... É uma advertência, né? A gente fica assustado. Mas também aponta para mudanças, né? Mas essas mudanças podem ser boas ou ruins, né? Então, mas é a ideia de uma rotação, uma rotatividade. Por isso ela é uma roda, né? É uma rotatividade aí que sempre vai trazendo, finalizando e iniciando novos ciclos. Então, nós temos aí uma esfinge, né, que a Marlene traz aí, uma esfinge, e ela exatamente no livro ela traz essa ideia, que a esfinge representa o diplomata, que assiste todos os fatos com imparcialidade. Por quê? Aqui o edifício que nós temos é o Palácio Itamaraty, onde nós temos aí as relações exteriores. Então, o diplomata, né, aquele que vai fazer essa conexão, né, entre os diversos povos e diversos interesses, inclusive, né? Então, a ideia da diplomacia, um local ali em que determinadas escolhas e determinados tratados vão afetar todos a nível mundial, inclusive, né? E também mostra as próprias reviravoltas que existem, né, nessas relações exteriores. Ainda mais quando muda de uma presidência para outra, também essas relações elas estão em constante movimento, né? Porque determinados presidentes têm uma orientação política de uma forma, entra outro que traz uma outra orientação. Então, essas relações exteriores elas vão realmente sempre se modificando, né? Então, a artista ela traz aí uma atenção que deve se tomar muito cuidado, se prestar muita atenção nisso, né? Inclusive, é interessante essa obra que ela está aí na frente aí ela faz parte, né, do complexo do Palácio Itamaraty, que é o Meteoro do Bruno Giorgi. E esse meteoro, ele é uma escultura, né? Ela é composta por 5 pedaços aí do mármore. E essas 5 partes, né, elas estão unidas ali, formando então aí os 5 continentes, né? A união aí entre todos os continentes. Então, exatamente isso, essa ideia, né? Dessa relação entre as diversas nações e a diplomacia que é necessária para esses momentos. Continuando, a força. Olha só. A carta A Força, ela traz também uma figura feminina e ela, claro, ela indica diretamente a força, sim, além de outras questões, né? Vitalidade, paixão, prazer de viver. Traz esse símbolo do infinito, que traz a ideia também de relações entre os mundos aí, entre os dois mundos, né, o terreno e o cósmico. Então nós temos a ideia de uma harmonia também, né, um símbolo de equilíbrio.
Então, nós temos a presença do leão, né, na carta também, nas cartas aí mais antigas, né, que indica muitas vezes uma parte aí da natureza instintiva dos seres humanos, né? Então muitas vezes aparece como uma ideia assim de que nós seres humanos temos que saber lidar com nossos instintos, né? Saber controlar esse leão, né? Que nós temos aí dentro de nós, que é o lado oculto também do ser humano e tal. Então, é interessante que ela traz essa mulher, a mulher negra, né? Então, ela traz aí uma crítica. Ela teve o objetivo de fazer uma crítica relacionando essa carta ao cruzeiro. E o que é o cruzeiro? É esse lugar aí onde tem essa cruz, onde foi realizada a primeira missa de Brasília, que ocorreu em 1957, antes ainda da sua inauguração, hein? Já ocorreu essa missa aí de solenidade, que eles chamaram, eles que eu digo, os empreendedores de Brasília, né? Chamaram de batismo espiritual. Inclusive o JK abraçou essa ideia. E ele também usou esse termo em vários discursos, nas suas autobiografias, né? Várias biografias e autobiografias do JK eu trabalhei como fonte de pesquisa também. Então, eles usaram esse termo batismo espiritual, que ocorreu aí nesse lugar, né? Então, hoje ficou aí registrado, né, essa cruz que foi usada. Ela veio de Portugal e veio um padre realizar essa missa, passou por vários lugares do Brasil. Então, teve toda uma solenidade aí por parte da Igreja Católica, com o objetivo, por parte de JK, os empreendedores de Brasília, de abençoar o lugar. Então, a cidade ela foi batizada espiritualmente, porque o JK mesmo chegou a dizer que depois que as bases materiais da cidade já estavam ali, naquele momento, bem encaminhadas, já estava tudo se concretizando, né? Era necessário agora, nesse momento, criar as bases espirituais. Isso que eu estou falando foi exatamente um dos discursos do JK. Então, quando a gente fala em primeira missa, né, porque ainda vou chegar nessa questão, porque a mulher negra, né, até então, são muitas questões a serem discutidas aqui. Então, primeiro, a questão da missa, eu faço uma relação clara, né, entre a primeira missa que ocorreu no Brasil, né, foi muito bem aí retratada aí na carta de Pero Vaz de Caminha, e etc. Muito bem retratada, inclusive, pelo artista Vitor Meirelles, né, aquela obra que é também um painel gigantesco, né, uma pintura que ele realizou. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver essa obra pessoalmente, e ela tem detalhes, assim, interessantíssimos, essa obra do Vitor Meirelles, que retrata a primeira missa que ocorreu no Brasil. Porque eu nem trouxe aqui, né, para mostrar. E eu procurei algumas fotos da primeira missa de Brasília, e eu estabeleci algumas relações aí entre a missa do Vitor Meirelles e a missa que ocorreu em Brasília. Porque nós temos aí, em primeiro lugar, a ideia comum, né, de se abençoar um território, mas com a ideia do controle, né, o controle da Igreja Católica sobre aquele território. A história só se repetiu aqui em Brasília. Então, nada mais é do que uma dominação colonialista, né? Impor a fé cristã para os povos aí, habitantes desse território. Porque a obra do Vitor Meirelles, ele também se baseou, né, na leitura do Pero Vaz de Caminha, e foi quando ele criou essa representação, a partir da leitura que ele fez. Então, você pode verificar na obra que tem tem exatamente a cruz, tem o padre e tal, e aí até um momento ali de luz naquele quadro. E em volta e na sombra estão aí um número enorme de indígenas em movimentação, e tem aquela ideia que eles estavam ao redor ali, sem entender o que estava acontecendo, né? Mas existia todo um projeto ali de uma fé a ser imposta a esses povos. Então, a mesma coisa ocorreu em Brasília. Inclusive, quando teve essa missa de Brasília em 1957, houveram reuniões de várias pessoas e tal, mas eles chamaram alguns índios carajás para participar da missa. Então, isso que foi interessante, porque aí eu faço essa associação maior ainda, né, com a missa aí, com a primeira missa no Brasil, porque os índios tinham que estar aí, mais uma vez, presentes nessa missa, algo que para eles não tem importância nenhuma, não faz sentido, né? Então, aí houveram vários comentários, até na época, sobre o próprio comportamento desses indígenas nesse momento. Então, assim, foi uma coisa realmente muito complicada que aconteceu, né? Então, essa missa aí, né, essa imposição
Então, quer dizer, eu entendo que essa mulher aí, que está sendo retratada pela Marlene, ela é um símbolo de resistência. Resistência desses vários povos, né, diversos povos aí, que sofreram esses processos de dominação histórica, né, e que têm aí sobrevivido, enfim, passando por vários tipos de dominação, não só a religiosa, né. Então, é uma crítica, essa carta aí, então, ela traz uma crítica muito grande, né, a esses processos históricos, certo? Mas aí, de fato, o Cruzeiro, ele é um local emblemático do surgimento da nova capital. Então, eu penso que existe essa ideia de se quebrar, né, essas heranças aí que nós temos, dessas dominações sofridas aí pelos diversos povos, né, que habitaram aí nosso país, tanto os povos originários, né, quanto os africanos também, que vieram depois. Então, vamos lá, continuando. Próximo arcano, o enforcado, que é muitas vezes uma carta negativa, né, visto aí por todo mundo, né, uma carta negativa, porque ele, muitas vezes, ele se refere a um castigo ou a um beco sem saída, né, uma armadilha, uma crise, uma situação em que, de fato, você está amarrado aí, né, está passivo diante de alguma situação, né? Ou em que ou que vai acontecer algum sacrifício, ou em que é necessário acontecer algum sacrifício. Porque ele está também em forma de uma cruz, né? Claramente aí, esse enforcado, ele está em formato de cruz, que também representa o sacrifício. Então, só que olha só, quem é o enforcado aí de Marlene Godoy? E olha o monumento que ela está relacionando ao enforcado. Um monumento que faz uma homenagem ao JK. Esse prédio aí, a edificação, é um memorial JK, certo? E aí, junto do complexo aí, tem esse monumento de homenagem. Então, ela colocou exatamente isso, o monumento lá de JK, e o enforcado está pendurado, amarrado justamente lá no JK, né? Na figura do JK. Então, e olha quem é esse enforcado. Quem é essa pessoa? Nós vemos aí, nos parece um nordestino, né? E a Marlene Godoy, ela faz essa referência direta, sim, ao nordestino, né? Há diversos aí que trabalharam na construção de Brasília, né? Que deixaram aí seu local de origem. Então, nós temos aí a história aí dos candangos, né? Essa posição de sofrimento, sem condições aí de usufruir melhores condições de vida, né? Uma espécie de um sacrifício que ocorreu aí por parte, né, dessas pessoas, para construir de fato, porque eles foram os verdadeiros construtores de Brasília, não é verdade? Eles que deram seu sangue e seu suor. Então, existe muito uma nossa, eu ia até falar errado aqui, ó. Eirocizar, né? O ato de heroicizar, nossa, desculpa. A figura do JK, por exemplo, porque esse monumento do JK, nós estamos trazendo aí a figura de um herói, né? Idealizador aí, dentre os outros também, Oscar Niemeyer. Enfim, esses homens, eles foram... foi atribuído a eles aí um verdadeiro mito, né? De um herói que foi o responsável por trazer aí o concreto, né? E o aço em meio ao cerrado, em meio à imensidão vasta do cerrado, etc. São diversos discursos esses que eu estou dizendo, que nós encontramos. Então, sendo veiculados na mídia, principalmente. Então, nós temos aí esses homens sendo muito, né, exaltados em detrimento aí dos verdadeiros construtores da cidade, né, e que foram esquecidos. Então, essa também foi uma crítica muito interessante, gostei bastante. A próxima carta, a morte. Bem, é o que eu falei, na carta anterior do enforcado, ela não está falando exatamente do Memorial JK, porque, na verdade, o Memorial JK está nas duas cartas aqui. Porque a morte, ela relaciona ao túmulo de JK que está dentro do memorial, certo? Então, quem já teve oportunidade de visitar esse edifício, vai chegar nessa sala aí, tá? Que tem essa imagem, né? Com esses vitrais vermelhos. E aqui está o túmulo do presidente.
Então, o presidente JK. Então, ela relacionou de fato a carta da morte. Bem, nós sabemos que esse arcano não necessariamente ele se refere à morte, de fato. Vários tarólogos aí sempre explicam sobre isso. Porque essa carta, ela pode indicar a morte também, mas muitas vezes ela traz a ideia de fim natural. Uma fase que terminou, fins de ciclos, despedidas, né? Fins necessários. Então, nós podemos trabalhar, na verdade, com essas duas ideias, tá? Aplicando aqui a análise da Marlene, porque aqui, a partir da leitura da artista, ela fala o seguinte, que foi necessário sacrifício, renúncia, reestruturação e corte de futilidades para que Brasília se tornasse um projeto possível, né? Então, ela está fazendo uma referência direta à morte física de JK, né, que faleceu, claro, só depois, aí mais para frente, eu falo assim, em relação ao momento da inauguração de Brasília. Ele faleceu aí depois, né, década de 70, mas ficou eternizado, né, todos os seus feitos, e esse monumento, esse edifício aí, era justamente para manter essa eternidade aí da imagem, né, desse idealizador de Brasília. E, inclusive, muitas vezes tem alguns discursos místicos, esotéricos, que eles trazem alguma ideia de que essa morte física de JK foi também uma espécie de um sacrifício político, porque ele começou a ser perseguido, né? Então, nós temos aí já logo depois da construção de Brasília e todo esse ápice aí, nós temos uma ditadura militar, né? E, consequentemente, nós temos aí várias perseguições a JK. Então, há teorias conspiratórias aí a respeito da morte dele, que não teria sido acidental. Enfim, né? São muitos discursos esotéricos, eles enxergam dessa forma, tá? Isso dentro de vários lugares que eu visitei, que eu conversei, que eu entrevistei, né? Diversos espiritualistas e místicos. Então, tem esse lado da morte que eu falei, mas também a artista fala que essa daí já é uma visão minha, assim, nessa questão espiritualista, a partir das minhas pesquisas. Mas a artista, ela se refere, né, a questões que, para que Brasília fosse possível de existir, era necessário que muitas coisas fossem abandonadas para o seu nascimento. Ela fala disso, que era necessário romper com o passado do Brasil para iniciar aí uma nova história do Brasil, né? Em novos rumos aí do país, que ela acreditava que... Ela não, né? Eu falo assim, artista, né? Coloca a ideia de Brasília como a propulsora aí de uma nova história para o próprio país, né? Que os rumos iriam se modificar completamente. Então, mais do que ninguém sabia na época que era uma ditadura que estava por vir, né? Então, enfim. Mas aí me lembra a carta lá da Roda da Fortuna, né? Que sempre nós temos aí os ciclos, né? Nossa história do Brasil, eu vejo esses diversos círculos aí, círculos, esse giratória, né? Sem parar, porque nós temos altos e baixos e às vezes mais baixos, inclusive. Então, continuando, né? A ideia aqui é exatamente isso, né? Essa crítica política mais forte, sim, mais baseado no discurso místico. Próxima carta, a temperança. Essa é a carta que eu falei que era mais uma relacionada à justiça, tá? Então, aqui nós temos as duas, né? A justiça e a temperança, que estão sendo relacionadas aí às instâncias judiciárias, tá? Então, mas, primeiramente, né, olhando aí esse arcano, que também é uma figura feminina, também nos traz a ideia, é uma boa carta, né? Muitas vezes vista aí de forma bem positiva, tempo de paz, saúde, estabilidade, coisas boas, né? Alcance símbolo da perfeição, harmonia, equilíbrio do ser humano. Então, a artista, ela fala que essa carta para ela, né, simboliza purificação, como eu já falei também, estabilidade, serenidade, que é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive ali, né, tem até a estátua aí da Justiça Cega. E a temperança, é interessante que ela está com os jarros, né? Ela
esses jarros aí significa, né, nessa posição que ela está, uma ideia de equilíbrio mesmo na tomada de decisões, que é exatamente o saber pesar os dois lados, né? Então, esse lugar aí que resguarda a Constituição Federal, tem essa mulher também, que é a própria Justiça, que também personifica aí o STF, né? Que, mais uma vez, nós associamos, sim, a figura da Justiça lá, da deusa grega, né? Então, essas duas cartas estão aí juntas na mesma análise. Até porque, para a justiça ser feita, é necessária a temperança antes, né? Eu vejo assim. Próximo, o diabo. Bem, essa carta ela poderia ser aplicada aí a qualquer um desses edifícios de Brasília, né? Sabemos muito bem. Então, a artista ela está relacionando a rodoviária de Brasília e o CONIC. Porque é o seguinte, para quem não conhece, né, a rodoviária, em frente à rodoviária tem uma galeria, né, tipo um shopping, uma galeria, mas dentro do CONIC também tem algumas, tipo pista de skate, o pessoal faz grafite, então tem muita atuação aí de adolescentes e culturas jovens, tem muito isso também. Mas, qual é a questão aqui? A figura do diabo, nós sabemos que está relacionada à ideia da escuridão, o subconsciente humano, né? A ideia ali que nos traz os desejos, intenções, pensamentos, opiniões, aquilo que nós reprimimos, que está oculto no ser humano. Isso é interessante, eu acho essa carta muito interessante, né? Coisas desagradáveis, porque elas são escondidas, né? Coisas incômodas. Então, desagradáveis e... Por que esse lugar, então, está sendo relacionado a essas coisas, né? Porque aí está, na opinião da artista, ela diz que é um lugar oculto, que Brasília oculta de sua imagem. Brasília gosta de mostrar lá esses edifícios lindos, né? Todos projetados pelo Niemeyer, aquela arquitetura modernista, etc. Se orgulha de tanta coisa, né? O Lago Paranoá, etc. E essa região aí, realmente, ela é oculta. Ela não é motivo de orgulho. Essa é a ideia da artista. Por quê? É um local aí conhecido, principalmente pelos brasilienses, ou quem já conhece bem Brasília, é um local, principalmente à noite, né? É um local aí que realmente existe um submundo, né? Um submundo de assaltos, de crimes, de tráfico, lesões corporais, enfim, vários tipos de crimes, né? Então, inclusive, abaixo aí da figura do diabo, né? Nós temos aí duas pessoas fumando, né? O que mostra também o vício. Então, nós temos muitas pessoas usando drogas, e então é um lugar aí que, enfim, fugiu do controle ou as autoridades fingem que estão fechando os olhos, que não estão vendo, né? O que está acontecendo nesse lugar? Então, isso tudo aí representa o diabo para Marlene Godoy. Então, vamos lá. A torre. A torre é interessante porque nós temos uma torre em Brasília, então, literalmente, o arcano da torre é a Torre de TV de Brasília, que é um dos monumentos aí também que era para ser orgulho, né? Como eu disse aí em relação, né, na fala anterior. Então, essa carta, o arcano, ele representa vencer um obstáculo. Geralmente também indica coisas ruins, né? Quando essa carta sai, ela também é presságio de uma coisa ruim. Porque é uma estrutura que precisa ser destruída ou que já está em destruição. Então, também está relacionada a perdas, né? Então, e é interessante, né, que ela colocou aí a torre se quebrando e pessoas caindo. Então, qual foi a ideia da artista para isso? Ela fala que a comunicação, né, porque a torre de TV, a comunicação ela é destruída pela ambição. A torre se quebra e várias pessoas caem e acontecem muitas coisas ruins aí. Porque aconteceu, na verdade, aí uma queda desses vitrais aí do mezanino. Não só isso que aconteceu, né? Mas esse monumento, ele é um símbolo aí do descaso com o poder público, né? Do poder público em relação aos edifícios de Brasília, em relação aos monumentos, né? Que deveria receber aí devidos cuidados e tudo, mas pelos desvios de verbas e etc., na verdade, se transformou num símbolo da própria corrupção. Então, a torre, ela simboliza tanto essas corrupções políticas, né? Que deixam de lado aí muitas coisas necessárias, né, à população, e que, infelizmente, né, continuam aí dessa forma.
Então, é uma visão, mais uma vez, crítica, né, a respeito aí da atuação dos políticos, e ela colocou literalmente, essa torre está se quebrando literalmente, realmente tem acontecido, né, por falta aí de manutenções, ela pode acontecer com ela literalmente, de fato. Próximo. Inclusive, essa análise aqui da torre, ela vai me assemelhar muito à análise que vai ter de um arcano lá na frente, que é o Teatro Nacional também, tá? É a mesma discussão. Depois, quando eu chegar lá, eu vou retomar. Por quê? Agora a estrela. Bem, é uma carta maravilhosa, né? É um arcano aí lindo. Inclusive, essa carta, né? Ela é um sinal de sorte, de prosperidade e também de fertilidade. Isso é interessante. Então, qual é a associação que ela faz? Né? Não é um edifício, mas ao próprio Lago Paranoá, que é aqui, então, o símbolo aí, ele é a estrela, né? Esse arcano. Então, olha só, nós temos uma figura feminina, né? Uma indígena, inclusive. Então, essa carta é linda, né? Principalmente essa leitura da Marlene Godoy, eu me apaixonei, achei linda. Porque, olha só, ela está com 2 jarros, né? E esses jarros aí, eles despejam água para o Planalto Central, né? Eles fertilizam aí o cerrado. Então, inclusive, essas águas também estão caindo ali sobre a bandeira do Brasil, estão vendo? Então, quer dizer, né? Esse Lago Paranoá, ele foi muitas vezes aí um lago artificial, mas ele é um símbolo, né? Muito grande também desse projeto aí que deu certo, né, que se concretizou. Então, na verdade, eu vejo que essa mulher, essa figura feminina, ela me parece muito o céu, não a estrela em si. Me parece o céu, porque ela está estrelada, tá vendo? Ela tem ali, né, as estrelas que vão iluminar aí esse território, e ela despeja água para os nossos rios, né? Então, ela nos traz a vida, é o céu, né? Eu vejo assim. Então, é um símbolo aí de fertilidade, Inclusive, a questão do Lago Paranoá também tem uma outra carta, tá? Que eu preciso falar de um mito também que existe do Lago Paranoá. Lembra lá da narrativa do mito do calango voador? Então, tem mais uma história aqui que eu vou contar para vocês. Só que eu vou deixar para contar na outra carta, tá? Vocês viram que eu estou colocando a ordem, né, dos arcanos, então essa discussão aqui do Lago Paranoá ainda tem outra questão. Mas aí eu vou deixar para fazer a relação quando chegar lá com a carta do mundo, que também tem o Lago Paranoá, tá? Então vamos continuar. Então, aí já volta na outra discussão anterior. Acaba que a minha discussão ficou meio fragmentada, mas eu quis seguir a ordem dos arcanos. Volta aquela discussão em relação à crítica aos monumentos de Brasília, né? Alguns monumentos. A Lua. Bem, a Lua também é uma boa carta, né? Assim, até uma boa carta, sim. Mas ela também simboliza o quê? O mundo dos sonhos, o imaginário, o subconsciente, os arquétipos, né? Inclusive, a Lua é um arquétipo feminino, né? É o símbolo aí da fertilidade feminina, associada aí ao masculino, que é o Sol. Então, essa carta, ela se relaciona aí à alma humana, a questões mesmo do imaginário. Então, enfim, ela associou ao... Nossa, tá escrito errado aí Lago Paranoá, tá? Eu cometi um erro. É o Teatro Nacional, tá? Desculpem o erro no slide. Passou da minha atenção aí, eu não vi. Teatro Nacional aí, esse edifício, né? Que todos nós conhecemos. Bem, por que ela relacionou o Teatro Nacional ao arcano da Lua? Então, o que eu percebi a partir do discurso da própria artista? É a própria associação com o que é o teatro. Que é o quê? O mundo do imaginário, o mundo dos sonhos. Então, ela fez essa relação nesse sentido, tá? O que é o teatro, né? Em relação à Lua. Então, só que, se nós formos analisar o período que essa obra foi finalizada pela artista, e o ano 1990, aí eu já trago uma crítica aí posterior minha, né, particularmente também, porque eu trago a discussão aí, a mesma discussão que eu fiz em relação à torre. Porque o teatro ele estava em funcionamento nesse período aí, de 1990, então realmente era algo de motivo de orgulho, etc., né, o teatro e toda aquela idealização sobre ele. Mas o que nós sabemos aí nos anos posteriores até hoje, que nada mais é também do que um símbolo aí do descaso do poder público, né?
porque é um cenário muito triste, é uma verdadeira torre. Para mim também, esse Teatro Nacional, ele seria o Arcano Torre também. Tá? É o mesmo tipo de problema, né? É um lugar aí que ficou abandonado, assim, de forma... Se você for buscar várias notícias aí sobre o Teatro Nacional, pode procurar, você vai encontrar coisas aí horríveis, absurdas, né? Então, tá mais para a torre, né? Eu não concordo com a lua, com esse arcano. Só se estivesse realmente sendo um teatro em pleno funcionamento e, enfim. Agora, continuando aí, o Sol, estamos quase terminando, né? Tá ficando longo. O Sol. Mas é porque eu quis trazer todos os arcanos, né? Eu não quis deixar nenhum de fora, não. Para esse evento aqui, realmente, eu já apresentei parte dessa pesquisa em outros eventos, mas aí eu precisei fazer alguns recortes, mas aqui, como o nosso interesse aqui é o tarô, falei, não, então nós vamos pegar esse tarô um por um e vamos devagar aí, porque tem muitas coisas interessantes, eu não quero deixar perder nada, né? Nada ficar para trás. O Sol. O arcano Sol, ela está relacionando ao estádio Mané Garrincha. Olha só, inesperado, né? Ficou até curioso essa associação, porque no primeiro momento, né, para quem conhece o tarô, aí eu fiquei pensando, mas qual é a relação, assim, do significado, né, do arcano para esse edifício? E aí eu fiquei pensando, eu li, né, lá o livrinho que tem lá da artista, e eu fiquei pensando, porque o tarô, o arcano Sol, ele é o símbolo da vida também, né, aí o que eu falei, o arquétipo do Pai Universal, o masculino, né, a fonte de calor, fonte de vida também, mas, né, alguns tarólogos aí falam também do seu excesso, né, também tem que ter um equilíbrio aí do Sol, certo? Então, o estádio Mané Garrincha, a artista, ela se refere à organização do caos, um lugar onde nós temos aí a representação da saúde, do esporte, né, a vitalidade, a energia, e um lugar em que muitos se unem em função de uma causa, né, que é um time vencer. Então, nós temos aí várias disputas esportivas eternizadas nesse lugar. Então, a artista, ela analisa nesse sentido. Então, literalmente também, o sol, ele ilumina esse local, né? Ele abençoa aí todos os seus momentos, ele energiza seus visitantes. E a artista fala que, inclusive, o sol serviria para evitar brigas, possibilitando jogos e disputas saudáveis, né? Porque nós sabemos aí que os estádios aqui no Brasil, de forma geral, tem esse grande problema, né? Da violência nas disputas. Então, por isso que a artista fala que é necessária uma espécie de intercessão, né? Também, aquelas cartas que foram colocadas de os arcanos, né? No sentido de interceder sobre um lugar. Então, o sol é um deles, né? É necessário o sol brilhar sobre o estádio, né? E também lembrando que ele é um dos edifícios abertos, né? Que o sol incide diretamente no seu interior também. Porque todos os edifícios estão sob o sol, não é verdade? Só que esse é o único que está aberto, né? Recebendo os raios solares aí diretos. Então, é como se realmente assim, o sol ele tem que interceder diretamente sobre esse lugar, que é necessário, né? Para trazer o equilíbrio aí. E equilíbrio nas relações aí que possam ser saudáveis e, enfim. Então, é interessante também, achei bem interessante. O julgamento, vamos lá, né? Estamos terminando. Então, já vamos para o último. Bem, o arcano julgamento está sendo relacionado à obra, e mais uma vez, né? O Bruno Jorge, que foi muito importante aí, né? Nesses monumentos, né? Que é os candangos. Ele está, inclusive, na Praça dos Três Poderes, né? Bem em frente aí ao STF, mas ele está no meio da Praça dos Três Poderes, que é um grande vazio. Então, ele veio aí meio que preencher um vazio mesmo desse lugar que é tão emblemático, né? A Praça dos Três Poderes. Então, o arcano em si, nós estamos aqui falando de quê? De ressurreição, superação dos sofrimentos, né? Indica uma vitória depois de um sacrifício, depois de um martírio. Eu conheço dessa carta, ela está relacionada muito a isso. Então, talvez a pessoa, né, passou por algum momento difícil, ou estava passando, né? Mas mostra que ali, esse sofrimento todo, ele tem um porquê, né? Terá ali novos
terá um novo desenvolvimento, aí um novo ciclo também vai se iniciar, né, a partir desse sofrimento que foi necessário. Então, a carta de Godoy, né, ela se refere aos desígnios, à ressurreição, renascimento e nova vida. Então, essa obra do Bruno George, ele está claramente fazendo uma homenagem aos candangos, né, aos trabalhadores de Brasília. E, inclusive, tem uma tese de uma arquiteta, que é uma das obras, um dos trabalhos aí que eu cito na minha tese, que é a Luísa Videsot, de 2008. Ela fala que esse monumento é um símbolo de Brasília que inspirou propagandas e até a letra da Sinfonia da Alvorada de Vinícius de Moraes, tornando-se um emblema. A arquiteta também esclarece que colocar esse monumento aí no vazio da Praça dos Três Poderes, como eu falei, teve o papel de desvincular a função de símbolo específico de um dos três poderes da praça, presentes na praça. Então, é uma mudança de significado, tá? Apropriando aí, é uma apropriação de novas dimensões, fazendo uma transformação, uma substituição de significados. Ou seja, o que a arquiteta está dizendo aqui para nós, né? Que eu acho que amarra bem aí o significado desse arcano aqui nesse momento. O poder político, né, a Praça dos Três Poderes, o que vai acontecer? Ele vai estar sendo, né, esse espaço que ficou aí nessa praça, essa obra, ela vai ressignificar esse espaço. Que ela vai mostrar que, opa, não, peraí, né, o importante aqui não é o Estado, os três poderes e tal, nós temos aqui os candangos, que é um monumento enorme, né? Então, foi justamente no sentido de enfatizar, olha aqui quem para chamar atenção, olha quem foram os grandes construtores de tudo isso aqui. Eles vão ser colocados aqui no centro das atenções. Então, é isso, é ressignificar o espaço. Então, achei muito interessante, né? Que vem aquilo, volta naquilo que eu falei sobre a carta e sobre o arcano julgamento, que se refere aí a esse sacrifício feito, né, em prol de algum acontecimento. E, mais uma vez, ao sacrifício dos candangos. Lembra que a gente falou disso no arcano lá atrás? Foi na força, né, se não me engano, nós falamos sobre isso. E agora, finalmente, tá? Vou parar de falar, né? Você já deve estar cansado de mim. O arcano mundo. Bem, todo mundo gosta muito desse arcano, né? Ele é uma carta muito bonita, muito interessante, muito positiva também. Porque ela traz ali a realização, eternidade, também está relacionada ao feminino, a fertilidade feminina também, né? Se relaciona a uma grande realização, uma plenitude, né? Um sucesso, um feliz término, enfim, finalização de uma obra, uma vitória sobre alguma coisa. E aí a artista ela relacionou ao próprio formato do plano piloto de Brasília. Bem, nós temos aí, nessa análise da artista, também a figura feminina, que, na verdade, está personificando também Brasília. Tá? Então, aquela mesma personificação ali da justiça, né, nós temos aqui também. Brasília é a figura feminina, a fertilidade feminina também. Brasília é uma mulher alada, né? E nos traz aí, agora que eu vou falar a respeito da narrativa sobre o Lago Paranoá, que tem a ver com isso aí que eu falei. Por isso que eu falei naquele arcano anterior do Lago Paranoá, que era especificamente a estrela, né? Que é o Lago Paranoá. E aqui, no caso, o mundo é o plano piloto de Brasília. Mas nós temos o Lago Paranoá aí circundando, né? O plano piloto. Então, nós temos a personificação da cidade, mais uma vez, essa mulher Brasília, literalmente. Por quê? Essa narrativa do Lago Paranoá, vou contar aqui também brevemente, tá? Igual eu fiz do Calango Voador, para a gente finalizar. Existe uma escritora, Maria Helena Ribeiro. Uma obra de 1996, ela traz alguns contos do Distrito Federal, e dentre eles aí a narrativa do Lago Paranoá. E essa imagem, inclusive, está nessa obra, tá? Dessa escritora. E olha só, né? Nós temos aí igualzinho essa representação aí da Marlene Godoy, né? A mulher que é Brasília, né? Que é o plano piloto aí com as asas abertas. Porque é justamente essa narrativa. Conta, né? Essa narrativa conta que Paranoá era um índiozinho que ficou sozinho porque perdeu aí toda a sua família, né?
Então, tinha essa ideia, assim, de que era o último ali remanescente da sua tribo. Então, ele estava muito sozinho e o deus Tupã trouxe-lhe ali uma revelação, que era para que ele prestasse atenção, porque existia um desígnio para a vida dele, né? Tudo aquilo que aconteceu com ele, o fato dele estar sozinho, tudo tinha um porquê, e o deus Tupã tinha todo um plano para a vida dele, porque ele ia ser o responsável por fecundar essa nova terra e repovoar, né, e criar uma nova civilização. Para isso, seria necessário que ele encontrasse aí a sua amada, né, a verdadeira amada, para que eles pudessem aí desenvolver essa nova civilização. Então, Deus Tupã disse a ele que teria já essa mulher escolhida, né, existia uma mulher escolhida, que ia chegar a hora certa. Então, era para ele aguardar que ele iria encontrar essa mulher. E quando ela chegasse, ele ia saber que era a pessoa certa. Que ele questionou, né? Falou, mas como é que eu vou saber? Né? Quando chegar a hora, que ele falou, olha, espera, tudo tem seu tempo, o tempo dos homens é diferente, então aguarda que vai chegar a hora que você vai encontrar e você vai saber quem é. Vai saber que é a mulher escolhida. Então, Deus Tupã disse que ele deveria obedecer sua ordem. E aí, tudo bem. O índiozinho passando aí muitos dias solitário, muito triste, e muitas noites, né, nas quais ele estava solitário, quem começou a perceber e olhar para ele? A lua, a Jaci, que se apaixonou por ele e ela começou a emitir seus raios brilhantes sobre ele, para chamar sua atenção, para lhe seduzir. E é interessante que a figura, né, feminina aí da lua realmente tem essa ideia da sedução, do poder feminino. Então, ela seduziu Paranoá. E ele acabou caindo ali nas suas graças. Ele foi facilmente manipulado e seduzido pela Jaci, a lua. Só que não era ela a escolhida, né? Esse foi o problema. Porque chegou um momento ali depois, né? Quando chegou, ele estava ali com a sua amante, né? A lua, e de repente chega a mulher prometida de Paranoá, que era a mulher chamada Brasília. Exatamente essa mulher. Chegou uma mulher brilhante, com longas asas, e o conto ele especifica bem, assim, ele detalha bem como era essa mulher. Então, ela abriu suas asas, e quando ele viu e olhou para essa mulher, ele pensou, ele ficou em dúvida. E aí ele caiu em si e pensou, meu, será que eu cometi um erro, né? Porque eu me relacionei com a Jaci. E aí o Deus Tupã ficou furioso. Por quê? Porque o Paranoá, ele simplesmente desobedeceu a sua ordem, né? Ele falou, olha, você não fez exatamente o que eu falei, enfim, né? Você cometeu um erro, você me desobedeceu. Enfurecido, o Deus Tupã, então, acabou transformando, uma espécie de amaldiçoou, né? Paranoá e transformou, então, ele em um lago. E esse lago iria ficar ali eternamente, né, aberto ali, de frente para a sua amada. E ele ia ficar olhando para a sua amada eternamente, sem poder tocá-la. Enquanto isso, a lua, né, ao mesmo tempo ali, aquele triângulo amoroso eternamente. Então é isso. Por isso que esse arcano do mundo, né, ele tem essa ideia dessa mulher Brasília aí. Então, achei muito interessante essa fertilidade e o surgimento aí de uma nova civilização, né? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui porque eu já acho que eu me prolonguei muito. Deixa eu sair da minha... Muito bem. Eu gostaria de agradecer a professora Pepita por esse passeio místico por Brasília, né? O significado dos mais diversos lugares, né? Nessa visão muito interessante, né? E assim vamos abrir para que alguém tenha algum questionamento, alguma pergunta, né? Fazer. Aproveite. Sim, vamos lá. É. Se quiser que eu volte a imagem a algum arcano, tá? E vocês me pedem que eu coloco. Tudo bem. Leísa, professora Leísa Sasso. Olá, Pepita, boa tarde. Boa tarde, professor Leísa. Boa tarde, professora Leísa. Eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta de ordem prática. A Marlene de Godoy, ela conheceu esse teu trabalho?
qual é a percepção dela sobre o que vocês conversaram, na verdade, a minha curiosidade é bem de ordem pessoal mesmo, né? Do que vocês trocaram, né? Para que você até tenha desenvolvido esse trabalho. Obrigada. Obrigada, Leísa, pela sua pergunta. Seu interesse, né? Agradeço muito. Na verdade, o meu contato, ele tem sido só com a LBV, tá? Eu não consegui contato direto com ela, né? Então, o que eu conheci do discurso dela foi a partir do que ela escreveu, certo? Que eu fiz essa análise também, né? E coloquei, claro, a minha opinião também ali, além da dela. Então, eu acredito que ela não teve oportunidade de conhecer meu trabalho, não. Espero que ainda exista, porque agora que eu terminei, está bem recente ainda, então nós não tivemos aí esse contato, não, direto, não. Muito bem. Lembrando que amanhã, a partir das 16 horas, a professora Leísa Tasso estará coordenando uma oficina, tá? Aqui para nós. Conceito e imagem, tá? Muito bem. Amanhã, a partir das 16 horas, tá? Mais alguma pergunta? Professor. Não, é porque Marlene é muito acessível, né? E acho que ela vai ficar bem encantada de saber que o trabalho dela reverberou. Eu conheci esse trabalho lá no templo, né? Uhum. E realmente a gente fica surpresa, né? Quando a gente tem um feedback do trabalho da gente, isso é muito gratificante, é muito importante, né? Muito sim, bom. Fica a dica para mim, sim. Eu acho que eu preciso, né, procurar a família e conseguir esse contato direto, sim. Sim. Excelente. Parabéns, professora. Obrigada. Muito bem. Mais alguma questão, alguma colocação para a professora Pepita? Pois bem, não havendo, e tendo em vista que às 16 horas nós estaremos de volta com a exposição virtual, a Expo Tarô, eu gostaria de agradecer à professora Pepita pela apresentação dela, essa viagem pelos lugares importantes de Brasília, né, e o seu significado místico, né, na visão desta artista plástica. Pois bem, então muito obrigado a todos e a todas. Daqui a pouco nós estaremos aqui de volta, tá? Eu vou encerrar a gravação, encerrar a sessão e daqui a poucos minutos eu abro tudo novo, tá bom? Então, até daqui a pouco, minha gente. Muito obrigado por enquanto. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, pela atenção de todos. Mais uma vez, professor Marcos, espero estar com vocês aí. Tranquilo. Futuramente, em outros momentos, tá bom? Tá. Então, isso. Um abraço. Professora Leísa ainda quer se manifestar. Diga, professora. Não, então ela desistiu. Então, vou encerrar, tá bom, minha gente? Tudo bem, obrigada. Tchau, professora Pepita. Felicidades, viu? Obrigada, Débora. Um abraço para você.